Oi, pessoal. Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, boa tarde. Todos aqueles que estão aí, meus seguidores do YouTube. Chegamos ao momento hoje, na terça-feira, né, dia 21 de novembro. Eu estou falando a data para ficar marcada essa palavra no teu coração. Quando você lembrar, você lembra da data que Deus falou contigo, tá certo? E falou em dois versículos bem simples. Uma coisa corriqueira para mim e para você. Deus falando ali com Josué. Após a morte de Moisés, Josué ficou do lado de cá do rio. Ele e todo o pessoal, para atravessar o rio. Mas o rio estava transbordando, não dava para atravessar. E eles ficaram ali. E certamente ficaram, como diz por aí, de mãos amarradas, sem saber o que fazer. E ele estava pensativo na beira do rio ali, pensativo, pensando na vida, quando Deus chega para ele e fala essas palavras. Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, para dar e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu vou repetir, tá? Para ficar muito bem aqui na nossa cabeça. Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, o filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto? Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu, disse Deus, estou para dar aos israelitas. Estava para dar, isso quer dizer que ainda não tinha dado, mas ele deu. Ele deu ainda para Abraão, é a promessa dele, ele não volta atrás. Isso aqui é só uma maneira de expressar, talvez até do escritor, né? Estou para dar. Ele já tinha dado para Abraão, o fato é esse. Ele já deu essa terra para Abraão. Nós não vamos falar disso não, o importante está aqui. Logo de cara, quando chegaram ali, ficaram sem saber o que fazer, de mãos atadas, como eu falei. E Deus chega para lembrar umas coisinhas para Josué, que essas coisinhas que ele vai lembrar para Josué é o que ele está lembrando para mim e lembrando para você. Quantas vezes a gente fica quebrando cabeça por uma coisa que já nem existe mais, que não adianta mais, que é favas contada, que já passou, que já era. Ele chega e diz: Moisés, meu servo, é morto. Porque ele estava, com certeza, achando demais a carga dele, achando um peso. E ele estava, meu Deus, e agora? Moisés, sem Moisés estar aqui, é como se ele ainda estivesse esperando uma volta de Moisés para tomar algumas decisões ali. Aí Deus chega e fala isso: Moisés, meu servo, é morto. Existem duas maneiras da gente entender a palavra de Deus propriamente dita, duas maneiras, muito mais ainda. Quando Deus fala conosco, ele fala o linguajar que eu possa entender e que você pode entender. Quando a palavra de Deus fala de Deus como Deus lá, nas atitudes de Deus, é uma outra maneira. Jesus, falando a respeito do Pai, ele respondeu para aqueles fariseus que queriam saber lá na morte como é que era. Uma mulher tinha casado com 7 irmãos, no final morreu tudo, só ficou a viúva. E aí ela morreu também por fim. Depois que os 7 irmãos morreram, ela também morreu. E eles, achando que tinham pegado Jesus, eles falam: lá na eternidade, de quem ela vai ser esposa, se ela desposou todos os 7?
Jesus disse para eles: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no céu não se casa, não se dá em casamento, são todos como anjos e tal, e tal, e tal. Aí chega no 37, Jesus diz assim: e que os filhos da ressurreição... Não, e que os mortos, vocês não sabem, que os mortos, né? Peraí, deixa eu pegar no 36. Ele diz assim: lá no céu não se casa, nem se casarão, não são dados em casamentos, e não pode mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Aí o 37. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O que quer dizer? Se você fosse falar, se eu fosse falar, a gente ia botar um final em cada final de palavra ali. Deus do finado Abraão, Deus do finado Jacó, Deus do finado Isaac. Mas ele está falando com a pessoa que está viva, lá no céu está vivo. E ele vai terminar dizendo no 38, ele vai dizer no 38, Deus, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Para Deus todos estão vivos. Está me entendendo? Todos estão vivos. Amém? Glória a Deus. Olha só. Mas Deus falando com o homem, ele tem que dizer: Moisés morreu. Moisés, que sabia que Abraão estava presente, porque sempre Deus é Deus daquele. Por exemplo, tem uma outra lógica aqui. Deus de Abraão, enquanto era Abraão, era Deus de Abraão. Abraão passou, agora veio Jacó. É Deus de Jacó, Jacó passou, agora é Deus de Isaac. Numa sequência. Agora chegou a vez de Moisés, Moisés também morreu. Deus quer falar com ele assim. Moisés morreu. Agora é você. Eu sou o teu Deus, assim como eu fui Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu sou teu Deus, Deus de Moisés, e também sou teu Deus. E Deus é meu Deus, é teu Deus, e aquela situação que você estava enfrentando, ela já morreu, já é morta, já passou. Deus não vai estar se preocupando e querer que você se preocupe com uma coisa que ficou para o ontem. Veja, viva o hoje, o dia de amanhã, a Deus pertence, o ontem já passou. Hoje é um novo dia, hoje é uma nova história na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, veja só que maravilha, né? O Deus de Jacó, né? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o teu Deus, o Deus de Josué, o nosso Deus. Nós somos vivos. Jesus disse que se nós crermos nele, ainda que mortos, nós vamos viver. Ainda que mortos viverão. João 11, lá, capítulo 11, falando com as irmãs lá na ressurreição de Lázaro, ele fala isso. Olha, vamos entender a palavra de Deus dessa maneira. Não vamos ficar chorando leite derramado. Você pecou ontem, foi terrível. Sabe como é que ele vai continuar te azucrinando a vida? Se você não se arrepender diante de Deus. Mas você não pecou, é verdade, foi feio, foi errado aquilo que você fez. É verdade. Ah, eu fiz uma coisa muito terrível. É verdade, eu fiz terrível, mas eu me arrependi. Eu pedi perdão para Deus, então não fico mais chorando, eu não fico mais me lamentando. É isso que o diabo quer, gente. Que a gente fique se martirizando por uma coisa que Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado. Jesus pagou o preço pelo pecado da humanidade inteira. Mas o diabo, enquanto ele puder enganar as pessoas, ele vai fazer isso. Para essas pessoas se achar culpadas. É por isso que tem pessoas que botam a corda no pescoço e se matam.
Isso é a coisa mais triste que um ser humano pode fazer para com Deus, é tirar a sua própria vida. É pior do que matar outro. É se matar, é assassinar a si próprio. É bem pior do que assassinar outro. Você tem coragem de tirar a vida de um ser humano? Não tem, né? Eu sei que você não tem. Você ama a Deus, mas você está provando o contrário quando você tira a sua própria vida. Não faz isso. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão pensando, cogitando. Tem coisas que a Bíblia diz que só o pensar é pecado. Eu creio que uma dessas coisas é isso aí. Só pensar numa coisa dessa é pecado, gente. Esse problema está grande demais, mas ele tem solução. Você não está podendo resolver, então não queira resolver sozinho. Peça para Jesus, que ele vai te ajudar. Carregar a tua carga. A Bíblia diz que ele não dá uma carga maior do que a que nós possamos suportar. Você é capaz de entender essa palavra? Glória a Deus por isso. Amém. Nós vamos ficando por aqui, ficou um pouco grande, eu não queria fazer tão grande, mas ficou. Mas eu queria convidar você. Gostou dessa mensagem? Compartilhe com alguém. Compartilhe, tá? Compartilhe com alguém. Curta. E se inscreva se você não se inscreveu no meu canal ainda. Nós queremos chegar a uma quantidade de inscrições razoável. O meu sonho vai se realizar esse ano em nome de Jesus. Vamos fazer sim, live, ao vivo, porque você vai me ajudar. Se inscreva aí, deixa o teu likezinho aí para o YouTube nos representar e compartilhe, comente, diga amém. Se você deixar um amém lá, o teu nome vai aparecer para mim, sabia? Que bom, que maravilha. Deus te abençoe. Até a próxima.